Dan Stuba, que manda Oi. sua última pergunta para o Gabriel, que está em Ah, tá. Toronto, ocupado, num fuso horário diferente, mas vai te dar a última. Não, eu queria saber onde ele vai jantar. Mas a pergunta mesmo. Jantar não, A onde ele per... vai dormir, né? Que ele vai dormir daqui a pouco. Não. Festival sempre tem umas dicas boas de jantar, espero eu, né? Mas eu, Gabriel, acho que ninguém tem ideia do tempo de envolvimento que um cineasta, um diretor, um criador de um projeto tem com esse projeto, né? Quando a gente fala de teatro, sei lá, uma peça de teatro de sucesso é 1 ano, 2 anos, talvez, sei lá, o Tom na Fazenda hoje em dia 5 anos no extremo. Mas eu sempre fico fascinado com o envolvimento que o diretor tem com o filme. Por quê? É para escrever, conceber o projeto, convidar as pessoas, produzir, levantar a grana, filmar, depois editar e daí lançar onde você está. Quanto tempo você está envolvido com o Último Azul? E qual é a tua relação porque assim, às vezes quando a gente quer dizer muito uma coisa e daí filme, aí já disse, né? Com o seu envolvimento emocional, você já cansou do que ele diz? Essa relação se renova com o tempo? Como é que é isso? Essa pergunta é curiosa porque eu não gosto nem de responder, sabe por quê? Porque o pessoal vai dizer que eu sou preguiçoso. Foram 10 anos de processo até chegar Olha aqui. isso. Olha, é 10 muito, cara. anos? 10 anos, desde que eu ganhei o primeiro fundo de desenvolvimento do roteiro. Agora, isso se explica em parte, além da suposta preguiça, que o nosso ouvinte vai achar que eu sou preguiçoso, da dificuldade que é perceber uma referência sobre filmes idosos, sabe? Quando eu começo a navegar e querer fazer um filme Uhum. sobre isso, né? E eu olhando para dentro, né? Eu sou inspirado pela minha avó, que aprende a pintar aos 80 anos, né? Quando meu avô morre, eu vejo esse reflorescimento na vida dela, me inspira a querer falar um filme sobre um presente pulsante, né? Mas tudo que eu assistia sobre filmes sobre idosos, assim, nunca era sobre esse lugar, sabe? Então foi meio que começar do zero, sem muita referência, tendo que criar um tom muito específico, brincar com distopia, com fantasia, com coming of age, né, que é esse drama de maturação, olhar para esses lugares e tipos de filmes que geralmente são feitos para personagens jovens. Só que aqui, né, colocando o corpo Uhum. idoso nessa jornada, no lugar de um adolescente. E isso não foi fácil encontrar, sabe? Durei muito tempo para entender. E tinha outra coisa curiosa no roteiro, que a personagem ela estava conectada a um núcleo familiar. E quando todo mundo que lia o roteiro falava, não torço por ela, não torço para ela ir embora, porque eu quero que ela fique com o neto dela. Ela é avó, ela teve que ficar com o neto. E foi interessante porque eu nunca entendia, porque o roteiro estava lá, nunca funcionava, ninguém torcia, ninguém tinha empatia pela viagem, pela Uhum. fuga dela, pela rebeldia dela. Aí eu desconectei ela do núcleo familiar, coloquei ela numa casa morando sozinha. E quando ela vai em jornada, você torce por ela. E aí você percebe como a gente, enquanto sociedade, reproduz a ideia de que o idoso, né, não tem direito a uma nova experiência de vida, não tem direito ao sonhar, não tem direito a desejar o presente, né? Não tem direito a mudar um novo sonho para sua vida, sabe? É como se a gente, enquanto sociedade, quisesse que esse corpo tivesse domesticado em casa, usando fralda, sabe assim, que não dê trabalho, né? Ou que não tenha Sim. desafio. E a gente nunca pergunta o que é que aquele corpo idoso quer, né? É como se ele não tivesse direito a dizer o seu desejo, né? E eu acho que o filme mostra um pouco isso, né? Um certo aprendizado do meu lado, né? De entender os desafios que é escrever sobre um personagem, sobre um corpo idoso, de mulher ainda mais. Ao mesmo tempo, a gente, enquanto sociedade, perceber, né? Que a gente reproduz uma série enfim, de controle, né? Preconceito. sobre a ideia Uhum. do outro corpo que não é nosso, né? Alienando esse direito. E eu acho que o filme tenta responder de maneira muito honesta, muito sensível, e olhar para esse corpo idoso feminino que deseja, que sonha, que quer ser livre e que se reconecta com a vida promissora. É um filme sobre a mulher que quer voar. E ela descobre no filme que ela voou muito mais alto do que ela imaginava ser capaz. E isso te emociona ainda, depois desses Sim, 10 porque anos eu acho todos. que na verdade você vai descobrindo enquanto filma também, né? Quando eu coloco aquelas duas atrizes do filme, para quem não está tá nos ouvindo, tem um momento que duas idosas se conectam, elas ensaiam aí um novo sonho para a vida, uma possibilidade de uma vida conjunta. Então ver essas duas idosas, sabe? Uma mulher de 85 anos com essa mulher de 77 anos, dirigindo um barco no meio da Amazônia, sozinhas, né? Em cumplicidade, é tão bonito porque inspira a gente uma utopia, sabe? A utopia de que
é sempre tempo de encontrar um novo sentido para a vida. E eu acho que isso, quando a gente vê aqueles dois corpos no ensaio, aquelas duas mulheres idosas ensaiando, já emociona, sabe? No ensaio, gravando, quando eu dava ação, corta, quando eu olhava pro lado, todo mundo chorando. Aí eu fazia, pô, se aqui tá funcionando, imagina no cinema com trilha sonora, né? E ela é ótima também, né? Ótima atriz também. Muito bem, acabamos. Gabriel, brigadão, Gabriel Mascaro. Então, vou dar o serviço direito, né? Gabriel Mascaro, diretor do Último Azul, filmaço brasileiro que está em cartaz, ganhou Urso de Prata em Berlim. Pode ser o filme brasileiro no Oscar. Vá ao cinema, vá ver. É um daqueles filmes, como o Zé disse, que vale a pena ver na tela grande, né, Zé? Porque a imagem é muito bonita do filme, a edição de arte é linda ali. É o tipo do filme que vale a pena você deixar a sua preguiça de lado e ir ver na telona. A experiência será outra. Com certeza. E tem uma também... coisa. Fala, E tem uma coisinha que é cinema brasileiro, se a gente não vai ver rápido, ele sai de cartaz. Infelizmente, se você está pensando em ir, não pense não, vá para o cinema, porque senão ele vai sair de cartaz. Então ele só vai continuar em cartaz se você for para poder você levar o seu amigo depois. Vou agradecer o Gabriel e agradecer então o stand da Austrália, né, um país co-irmão, muito próximo da gente, por ceder esse espaço, para você conceder essa entrevista, né? São culturas muito próximas, né, que a gente compartilha, né? Os australianos e nós. Agradecemos a eles pela ajuda aí, né, em Toronto. Mas eu tinha uma carteirada, Godoy, eu tinha uma carteirada porque o filme passou em Sydney. Aí se viessem reclamar de mim, eu falo, rapaz, eu tava no Festival de Sydney, me deixa ficar aqui. Parabéns, Valeu, Gabriel. obrigado. Eu aprendi que eu tenho que dar entrevista falando que quero trabalhar com você também. Obrigado, querido. Tudo de bom, cara. Parabéns aí.